Mas, para a gente começar, vamos falar de um assunto que está mais fresco, que foi a coletiva de ontem do Juliano Camargo, que falou sobre as intenções do Botafogo no mercado e deixou nas entrelinhas alguns recados. Eu acho que a gente fez algumas perguntas que o colocaram numa zona foi não elogiado, não de tanto companheiro. conforto. Não, mas Foi elogiado. Mais Quem uma foi vez. elogiado? Você. Por quê? Que foi excelente pergunta. Quem falou isso? O Juliano Camargo, pra você. Ah, mas é porque ele queria falar sobre um assunto, né? Que era em relação a... O importante é o elogio. Ah, não, isso tudo bem. Mas que é de prateleira diferente também né? Quem? Você, né? Ah, Time grande, né? não, mas é que assim... Tá sem jeito. Aí. Não é isso não, é que tipo assim, eu acho que pra você chegar pra uma coletiva lá, você tem que pelo menos fazer o mínimo, né? Tinha gente lá que não sabia nem quando abre a janela de transferência, cara. O cara chegou lá, cadê o Pelaipe aí, É ué? O complicado. Pelaipe não vai falar hoje, cadê o Pelaipe? É complicado, mas os pontos principais, Beraldo, das falas do Juliano Camargo, a possibilidade de manter o Toró. Inclusive, eu gostaria que você desmentisse a fábula que foi confabulada ontem. Qual fábula que foi? Que o Botafogo vai comprar o Toró, vai gastar dinheiro. Eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, eu até brinquei com o Nicolas ontem de como é criada uma fake news. E aí a gente tem um exemplo claríssimo ontem. O Juliano Camargo falou o seguinte: a gente tem a intenção de manter o Toró, seja por um contrato de empréstimo ou mantê-lo em definitivo. Foram essas palavras que ele usou: empréstimo ou um contrato definitivo. A gente, ele não usou a palavra aquisição, ele não usou a palavra compra, ele não usou a palavra dinheiro. Elas não estão na mesma frase que manutenção do Toró no Botafogo. Como é que vai se criando uma fake news? Um outro programa da cidade colocou numa discussão o Luiz César Morales, nosso amigo. O Morales jogou na resenha lá da W Sports a seguinte informação: eu vi no Transfer Market que o preço do Toró gira entre 600 e 800 mil euros. Logo, eles fizeram as contas, 3,5, 4 milhões de reais. Aí começou a circular nos grupos: Botafogo vai investir 4 milhões no Toró? Meu Deus, cara, não foi isso que o Juliano Camargo falou, não foi isso que a W Sports falou, não foi isso que o Morales falou. Ele só falou que viu que o preço de mercado sugerido dele pelo site Transfer Market era de 600 mil dólares. De 600 mil euros. Ele não falou que custa isso, e ele também não falou que o Botafogo vai pagar 600 mil euros no Toró, e muito menos o Juliano Camargo falou que o Botafogo vai comprar o Toró. O que pode acontecer? Pode do Panathinaikos falar assim: a gente não vai ficar com o Toró, não vai fazer dinheiro com ele. Pode ficar com ele. Existe essa possibilidade. O contrato dele vence em 2025, eu não sei se é começo ou final. Eu também não sei. Aliás, metade ou final, a Sim. temporada europeia é diferente. Sim. Mas assim, um cálculo besta, o Panathinaikos iria economizar nessa brincadeira mais ou menos uns 700, 800 mil reais. Entre você não ganhar e economizar, Sim. já é um ganho. Se você achar que o cara não vai ter produção nenhuma pra O Toró você... não vai jogar no Panathinaikos. Então, e aí você simplesmente libera ele do contrato que você não tem que pagar pra você não ter salário custo. dele Então, ao assim, resto do ano. É isso. São possibilidades. O Botafogo ele negocia com o Panathinaikos. Na realidade, o Botafogo ele já enviou uma proposta ao Panathinaikos, pelo que o Juliano falou, mas o Panathinaikos ainda não respondeu à proposta que o Botafogo fez, que engloba a possibilidade de empréstimo ou de uma manutenção dele em definitivo. O que o Juliano também falou na coletiva: em um primeiro momento, eles entendem que pode ser positivo mantê-lo no Botafogo, por já estar ambientado, por já vir jogando. Outro ponto importante que foi levantado pelo Juliano: ele está satisfeito, está feliz no Botafogo, pediu para ficar Tá numa boa fase, e aceita os termos que o Botafogo propôs para ele. Ou seja, tem um caminho a ser costurado. O Botafogo tem intenção, o Toró quer ficar aqui, falta um acordo com a terceira parte, que é com o Panathinaikos, lá o clube grego. Então a situação do Toró, ela tá nesse pé. Lembrando que hoje o Botafogo não paga a totalidade do salário do Toró, né? É uma porcentagem O Botafogo pequena. paga uma pequena porcentagem. Eu não vou dizer pequena porque eu não sei qual é a fração que o Botafogo paga. Beraldi que falou isso Mas É, o Botafogo paga uma parcela do salário dele, o restante é pago pelo Panathinaikos. Então é dentro dessa linha. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente replica, com as informações que a gente leva para o torcedor, porque
não foi dito que o Botafogo vai fazer um investimento pelo jogador. Não pode deixar, Murilo, as coisas subentendidas. Que às vezes Exato, a gente fala exato. De um jeito, não tô falando que eles falaram assim, Sim, tá? sim. Tô falando no geral, a gente mesmo, às vezes, a gente Não, pode errar até também. porque eu posso ver, porque eu estava assistindo no momento, eu vi Mas- ao vivo, e eu lembro que o Morales falou. O Morales falou, ele só disse que o preço sugerido pelo Transfer Market, pelo site, é de 600 mil euros. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não deixar as coisas subentendidas. Tem que deixar muito claro essas informações pro E torcedor. eu até brinquei, porque é engraçado, porque uma pessoa comentou no nosso post, pô, vai pagar 4 milhões no Toró? Aí eu falei, pensei, como é que gera uma fake news, né? O desencontro de informações, 4 milhões é quase um quarto do orçamento do Botafogo no ano. não tem Faz o como, menor sentido. não tem como fazer esse investimento. Mas o que também foi dito, Beraldi e Gabriel, para vocês comentarem, é que o Botafogo vai ao mercado. Eu tentei pressionar lá o Juliano, perguntando em relação a, pô, mas vai trazer jogador que tem minutagem, que tem jogado. Ali ele deu uma titubeada, porque eu imagino que o Botafogo busca agora jogadores que talvez não venham jogando neste momento. Inclusive, mais pra reta final da coletiva, ele falou que já tomou um não de muitos jogadores, né? Ele falou que tem mais de 100 e tantos nomes na no lista, banco de dados. no banco de dados, e que vários deles já recusaram, inclusive. Isso acho que é preocupante, né? Porque, bom, acho que ninguém é idiota aqui, né? Mas você faz proposta primeiro pra quem é a sua primeira opção, né? Então, está subentendido que o plano A já, em algumas posições que o Botafogo busca, não vai dar certo. Eu não sei se é por aí, porque tem 180 nomes, ele falou. Mas, por exemplo... Pô, se tiver por posição, deve ter 20 por posição. Sim, mas, por exemplo, você vai fazer o contato inicial por quem você quer mais. Por quem você acha Talvez, que encaixe melhor. ou talvez você pode ter feito uma sondagem para entender a situação e o cara, pô, não quero sair agora. Não, mas ainda Existe assim, isso também. Os contatos iniciais são mais por gosto, né? Tipo, esse cara vai ter um encaixe melhor. Não que seja um cara também de nome Sim, ou sim. de minutagem. Mas acho que também o Botafogo ele tem que... O Botafogo, quando eu digo, né? A nossa coletividade já tem que entender onde o Botafogo está situado no futebol brasileiro. O Botafogo é um time de interior, que tem uma média de público de 3 mil torcedores e joga uma Série B. É muito difícil a gente conseguir fechar com a primeira opção sempre. Tipo, eu quero esse cara, pum, vai e traz. Não funciona dessa forma, até porque a gente não tem investimento para isso. Mas se a gente levar de base, né, a primeira janela que a gente fez, naquela pré-Paulistão, acho que podemos ficar otimistas, né? O Botafogo ele fez uma janela para o ano todo já, no começo. Se o nível das contratações agora para acertar o elenco forem deste porte, a gente pode ficar tranquilo que o Botafogo vai ser muito competitivo no mercado. Agora, a janela de meio do ano na temporada passada, ela foi bem ruim. E aí deixa a gente um pouco preocupado, né, Gabriel? Sim, Se você pegar por base os jogadores que vieram no meio do ano, e a gente já sabe que a janela do meio do ano é uma janela um pouco mais difícil, a gente fica um pouco preocupado até também pela quantidade de lesões que o Botafogo tem. Então o Botafogo ele precisa ser muito assertivo nessa janela, não só porque tem que reforçar, não só para melhorar o time, mas para reposição dos jogadores. O Botafogo tem que repor várias peças, o Botafogo tá tendo uma carga de lesão muito grande, muito mais do que o esperado. Então, assim, a expectativa é que o Botafogo faça uma janela completamente diferente da do ano passado. Né? Não vai buscar cara que tá sem jogar no sub-20, de um time da capital lá, que tá sem minutagem, um cara do aspirante. Não sei se essa é a janela de agora. Talvez trazer 1 ou 2 caras pra compor o elenco de Copa Paulista, que ainda dá, né? Pra escrever. Até agosto, né? Setembro. Isso foi uma coisa importante que o Juliano falou lá, que não existe na cabeça deles reforço de Copa Paulista. Existe reforço pro elenco do Botafogo. Uma aposta que pode jogar nos dois. Então, mas o Botafogo não vai contratar um jogador, por exemplo, do Exclusivo. Nicolas. O Nicolas, que era um cara que veio do Monte Azul pra Série C. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O mínimo vai ser o cara como o Alexandre Jesus, que é um cara que tava no time de Série A e que jogou a Série B do ano passado. Porque quando a gente fala reforço de Copa Paulista, parece que vai trazer o Badi. Não, meteu um golaço, tá? Esse é o perfil de reforço de Copa Paulista. Sim. Entendeu? O Botafogo não está atrás desses jogadores. O Botafogo está atrás de jogadores que possam compor o time da Série B, que sirvam para jogar na Série B, que tenham qualidade para jogar na Série B e que possam estar no plantel para estarem disponíveis para a Copa Paulista.
Esse é o acordo do Botafogo. O Botafogo não tem condições de fazer um investimento amplo, de fazer 10, 12 jogadores para ter 7 de Copa Paulista. O Botafogo não vai fazer isso. A janela foi com 8 jogadores, mas olha o nível que foi. Eu pensei que seria 3 a 4 nomes mais de grife, né? E talvez tentar trazer 3 caras ali a custo zero. Sim. Na mesma forma do negócio do Jesus. E empréstimo, né? Esses caras estão menos minutagem, Sim. que eles podem compor os dois. E 3 a 4 caras hoje focado de nome mesmo, Sim. cara mais investimento pesado pra Série B, precisamente. É que o entendimento que o Botafogo tem, e eu acho que o Juliano deu até um recado claro ontem, é de que quem tá aqui tem que dar conta da Copa Paulista. Sim. E a entrevista do Souto também passa por isso. Tem que dar conta. E ele não tava falando do William, ele não tava falando do Tortello, ele tava falando do Erickson, ele tava falando do João Maranini, até porque na pergunta foi citado o nome do João Maranini. Sim. E aí ele não fala do João Maranini, ele fala, estamos avaliando tudo. E isso vai definir, inclusive, o futuro desses jogadores. Porque eles têm que dar conta da Copa Paulista. É, assim, né? Admissível o Erickson tomar caneta no jogador do Monte Azul. E eu gosto que você falou agora, a entrevista do Souto hoje foi muito esclarecedora, né? Eu não vi a entrevista dele. Ele falou que ia jogar. Porque em um momento ele falou assim, ele falou com essas palavras, se eu não entrasse no primeiro tempo do jogo contra o Operário, eu provavelmente estaria jogando. Como foi o caso do Copa Paulista. Então, assim, o Souto mesmo se colocou à disposição e ele falou que dentro do elenco do Botafogo não existe vaidade com a Copa Paulista. O Juliano falou isso também, que todos estão disponíveis. E que ninguém se opôs a estar ali. Então, assim, ele iria jogar, inclusive, ele falou. Porque é importante pra ele ter essa rodagem. Pra quem quer jogar, é muito importante. Quem quer jogar tem que estar jogando. É muito importante. Então, assim, parece besteira falar isso, né? Mas... Apesar de eu achar que é mais válido você dar espaço pros meninos, principalmente depois do que aconteceu segunda-feira, mas eu entendo ao mesmo tempo que tem a questão dos jogos contra o rival e que o torcedor está muito preocupado. Inclusive, um torcedor me mandou mensagem essa semana: Murilão do céu, meu Deus, cara, a gente vai perder o Come Fogo, cara. Não é possível isso. Eu falei, calma, cara, a gente tá bem, 4 vitórias lá. Não, cara, não me interessa em nada com a Série B, cara. Eu só quero saber, senão não vão perder o clássico. O cara mandou isso pra mim, mano. Mas eu entendo. É o sentimento. É porque hoje há muita disparidade no clássico. Seria muito humilhante. Isso é verdade, mesmo. As prateleiras dos clubes são completamente diferentes. E perder um Come Fogo geraria uma assim, crise não poderia, se a gente for analisar friamente, sabe? Mas se falar pro Paulo Gomes isso, ele fica maluco. O quê? Porque uma derrota no Come Fogo abalaria minimamente o elenco. Cria um ambiente de pressão, sabe? Chato. O Paulo Gomes tá assim, cara, vocês estão numa competição lá com 5 vitórias no jogo que a gente ganha do esporte. É que infelizmente o torcedor... É que o Come Fogo é um jogo que não se pode perder. É um jogo que você tem que ganhar. Independente de como acontecer. Pode ser de 1-0, mas tem que ganhar. O Come Fogo é um jogo que o torcedor não se importa de jogar mal. Ele se importa de perder. Então, tipo assim, você pode brigar, ganhar de 1-0. Ganhou, todo mundo vai feliz pra casa, embora e tá tudo certo. Então, essa consciência os caras têm que ter também. Eles têm que entender que o Botafogo tá num patamar acima. E o Botafogo precisa estar à altura da competição. Por quê? A Copa Paulista ele é um campeonato que ele eu vou elucidar o porquê que eu sou contra de você jogar a Copa Paulista sem foco. Porque ele parece um campeonato onde o Botafogo, por exemplo, a gente foi na segunda-feira, a gente achava que o Botafogo tinha a obrigação de ganhar do Monte Azul, não é? Sim. Por que o Botafogo tem a obrigação de ganhar do Monte Azul? Maior investimento, maior prateleira, maior camisa, maior história. Só que este é um campeonato que para o Botafogo não tem tanta importância. Você vai falar, mas vale uma vaga na Copa do Brasil. Não tem tanta importância o campeonato em si. A vaga tem, o objetivo tem. Mas mostrar para esses caras que eles precisam vencer essa competição é uma outra questão. Porque não adianta, o Souto pode falar, o Juliano pode dar entrevista, o cara que joga uma Série B não vai chegar na Copa Paulista Vera para jogar a mesma bola. Não vai chegar. Porém, o cara que tá no Monte Azul vai jogar. Porque ele foi contratado para isso, eles estão treinando há 3 meses para isso, e esse é o campeonato que eles têm, porque esses caras ganham salários pequenos. Ter um calendário no segundo semestre para muitos ali é garantir o ganha-pão da família. Então esses caras jogam a vera, esses caras jogam a vida. Ainda tem um agravante, né? Que o jogo contra o Botafogo é a oportunidade mais fácil dele chamar a atenção de um time de Série B. E aí a questão é a seguinte: eu sou contra participar da competição como está participando.
aos 45 do segundo tempo, sem um planejamento, sem foco. Se tivesse planejado, tinha contratado, tinha trazido melhores jogadores, tinha uma equipe projetada para participar dessa competição, como o Mirassol tem. No mínimo um elenco mais inchado. Ontem o Mirassol jogou contra a Votoporanguense, tomou o gol do meio de campo do Badi. Não tinha ninguém no time principal só jogando. PH, lateral. Não, mas assim, era um jogador que nem é titular e nem joga regularmente no time de cima. O restante, você vai falar, porra, perdeu da Votoporanguense. Beleza. Mas não é o elenco principal. Por quê? A gente viu segunda-feira no estádio. Os jogadores que estão no time de cima, que vão pro time de baixo, numa mescla de um time que não treina, que não tem entrosamento, todo mundo é xingado. Por quê? Na nossa cabeça, o Leandro Pereira tem que andar de braçada, o Erickson tem que voar, o João Maranhão no mínimo tinha que jogar, o Tasso tinha que ser um foguete pela lateral, o Carlos Manuel tinha que dominar o meio campo. Só que, na prática, é diferente, porque os caras que estão ali estão dando a vida. Eles estão brigando, eles estão jogando de fato com vontade. É muito difícil extrair essa vontade do Botafogo hoje. Não porque os caras são preguiçosos, não porque os caras são vagabundos, é porque cada um tá focado na sua competição. O 20 tá focado no Paulista, o profissional tá focado na Série B. Então você vem para uma outra realidade. Eu sou contra participar desse jeito, sem um planejamento, como o Botafogo fez. Porque aí a chance de correr risco, de passar vergonha, de perder pro rival, ela cresce. Agora, se é organizado... Aí tu bom ambiente da Série B. Aí você traz para dentro uma situação que talvez não fosse necessária. Essa é uma realidade. Aproveitando o gancho, né, da situação do Sub-20, eu vi muita gente falando que talvez a solução fosse colocar o time inteiro Sub-20 para jogar, mas não sei se vocês concordam, segunda-feira a gente perdeu muito na questão física também. O Eric, por exemplo, ia dar combate no meio campo, e os caras davam o combate nele e ele não tinha estrutura física para aguentar, sabe? A chegada. Eu acho que o Botafogo perdeu muito nisso também. O William, quando colocava na frente, tomava trombada, ele não conseguia sustentar contra os jogadores. Eu sendo sincero, eu não lembro de ter sentido tanta diferença assim, de imposição, eu senti bastante. Eu senti mais diferença, assim, de vontade mesmo. Teve uma jogada do Eric, até me chamou a atenção, que ele dribla pra dentro, dá o tapa, e o cara vem... Teve uma que o Eric trombou e caiu legal. Sim, o Tortello também perdeu muito a parte física. No próprio gol, do segundo gol, o Tasso perde na dividida a bola. O Tasso, ele também foi um pouco... injusto, mas tipo assim, ele foi imprudente, porque aos 20, vocês vão lembrar, mas ele cai com câimbra e ele pede alteração. Não pede alteração, perdão. O Faganello chama o Lucas, aí o Tasso fala, não, deixa que eu aguento. Pô, se você já tá cansado, dá lugar pro cara, velho. Pra que você vai se expor a uma lesão, sabe? A gente vai cair na síndrome do Vitor Leque contra a Francana no passado, no amistoso. Pra que você vai dar 2 piques de uma área a outra? Se você não tá aguentando. Pra se estourar ou pra falhar e ficar exposto? Não. Tanto é que depois o Tasso ficou uns 5 minutos, depois que o jogo acabou, sentado no meio do campo. Tipo. Não, mas eu acho que ele ficou desolado. Não, sim. Mas Na hora do gol ele caiu. Acho que foi um dos zagueiros lá foi lá ajudar ele a levantar, tipo, mano, levanta aí. Ele se expôs a isso, sabe? Que ali ele caiu de tipo assim, puta, que merda eu fiz. Dá pra ver a foto do Raul e ilustra perfeitamente a expressão do Tássio. Então eu acho que assim, o Botafogo ele tem que estar atento com as coisas que importam, que é a Série B, é o campeonato que vale mais e que o Botafogo precisa trabalhar pela manutenção e por voos maiores. A Copa Paulista, se você chegar mais pra frente, contra o Comercial no Come Fogo, aí tem que trazer uns caras de cima sim, pra poder encorpar um pouquinho mais. O Felipe Souto pode jogar. Eu até fiz um esboço do time que poderia jogar Come Fogo, né? Só que tudo vai levar a... Tudo vai se desenhar conforme a Série B caminhar. Porque... Conforme os jogadores, o físico, como é que eles vão estar. Quem tá disponível, quem não tá. O Botafogo tem 8 desfalques pra sábado. Lesão, se você tiver, por exemplo... Bom, não é se tiver, né? O Barbosa tá fora. O Come Fogo é dia 9. Então, já fica foda colocar o Souto. Já fica foda. E aí? Igual o Nival tá falando aqui, mas o time que tem o Leandro Pereira, o Carlos Manuel, não consegue jogar a Copa Paulista, então ele não joga a Série B. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os jogos de uma divisão acima, eles são mais técnicos do que brigados. Um jogo de uma divisão abaixo são jogos mais físicos. E aí, o Nivaldo, eu não tô nem falando de qualidade, eu tô falando de vontade.
Tô falando de tá ligado no jogo, de Colocar o pé na importância do disciplina. jogo. Eu tô falando de várias coisas. Aí você pode falar, manda embora. Mas tinha que jogar. Na teoria, tudo é mil maravilhas. Eles tinham que jogar. O Leandro Pereira tinha que fazer 5 gols no Monte Azul. Só que a prática não é assim. E o futebol, ele tem uma questão muito importante que é nem sempre o que tá embaixo é pior do que o que tá em cima. A tendência é que seja. Só que se você olhar bem, uma hora você acha um valor importante em divisão de baixo. Você acha um cara que sai dali, que joga, que sabe jogar bola. Eu cantei a bola pra você do Gui Salles e do Peters. Então, assim, eu não tô dizendo que vamos ser didáticos. Não tô dizendo que o Monte Azul tem jogadores melhores que o do Botafogo. Mas alguém ali pode estar num dia melhor do que os caras do Botafogo. Alguém ali pode estar com mais vontade. Ou de fato pode ter qualidade pra jogar no É Botafogo. mais difícil, mas pode ter. Pô, Pode ter. O Gé saiu do Itapirense pra É. jogar uma Série B. O Paulo Baia Primavera. saiu da Primavera. O William, o Wellington Os saiu do meninos lá Primavera também. do time do Paraná do Maringá lá. Sim, o Matheus Bianchi tá no Curitiba. O Morelli foi pro Goiás. Moreira era do Batatais. Tá falando Então- aqui meia hora sobre isso. Então, assim, o ponto que eu quero bater na tecla é: pra jogar Copa Paulista tem que se planejar. Sabe aquele ditado do futebol não tem mais bobo? Não tem mais bobo, mas para mim é falta de planejamento. Tem Mas que se assim, planejar. ó, eu fiquei falando especificamente do Botafogo agora e da sequência da Copa Paulista daqui pra frente. Fiquei um pouquinho assustado, assim. Não só pela derrota, mas igual você falou, por todo esse conjunto de coisas, pela falta de criatividade dentro do jogo. O Botafogo não conseguiu fazer o goleiro do Monte Azul fazer uma grande defesa ali, não teve uma grande chance. Então, assim, eu não sei, eu acredito que vocês também não saibam, mas não dá pra medir se esse time do Monte Azul é um bom time dentro do grupo ou não. Não dá pra saber se é Francana, né? É, um Barretos e Comercial. A Francana empatou na Não estreia dá com o pra Monte Azul. saber como é o nível desses outros times até a gente enfrentar eles. Mas, assim, pelo jeito do jogo, não só pelo resultado. O resultado é uma coisa, Uhum. o jeito que o Botafogo jogou é outra. Cara, eu não sei se muda algumas peças, se vai trocar alguém, se é esse mesmo time que vai jogar. É segunda-feira o próximo jogo já, né? Não sei. Acho que é segunda-feira. Porque Ou terça. eu acho que é segunda. Deixa eu anotar na minha agenda aqui, tá segunda-feira. O próximo jogo. Então, assim, já é daqui a pouco já, se você for ver. Porque amanhã é sexta, sábado tem jogo de esporte, domingo, segunda já tem outro E jogo. amanhã tem um agravante, que amanhã tem um Botafogo Guarani, né? Sub-20. O Sub-20. E esse jogo, se o Botafogo ganhar, encaminha a classificação. Então, assim, ó, tem um jogo do Sub-20 amanhã, sexta. O jogo mais importante Tem da um segunda jogo fase. contra o Sport sábado. E tem um jogo segunda contra o Barretos. Então, assim... Terça? Mudou pra terça? Então tem um jogo terça contra o Barretos. E aí... Vai ser esse mesmo time? Esses mesmos jogadores praticamente que jogaram? Esses jogadores... Foi um jogo horrível. Eles vão melhorar porque... Sub-20 vai ter uma juntos. pausa agora. Esse é o último jogo amanhã. Sim. Depois eles voltam só no dia 20 de E julho. é por isso que eu acho que os meninos têm que entrar a Vera amanhã. É. Porque esse jogo contra o Guarani amanhã é o jogo mais importante da segunda fase. É o jogo mais importante amanhã. Se ganhar amanhã, encaminha a classificação legal. E aí os meninos, na teoria, vão poder focar mais na Copa Paulista? É, porque eles vão ter um isso? hiato. É isso que eles dizem, Murilo? É porque o Sub-20 joga amanhã e depois só volta em 20 de julho. Então tem um hiato de 20 dias aí, onde vão se desenrolar esses jogos da Copa Paulista. O Botafogo deve fazer pelo menos 2 jogos nesse período de 20 dias. Um é o Come Fogo. Então eles vão ter mais tempo para se dedicar a essa competição. Treinar junto. Porque pra o isso. Botafogo, treinar junto eles já treinam, não tem como falar que não. É o encaixe de quem vai sobrar do profissional. Por quê? O Botafogo tem a maratona da Série B aí. Então, isso não vai parar. A Copa Paulista pouco importa para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, o Botafogo é que tem que se preparar e fazer esses ajustes para poder ter competitividade, principalmente contra o comercial. Eu vou ser sempre contra essa questão em relação a não planejar uma competição, uma participação numa competição. Agora, já que tá aí, eu tenho certeza que eles tomaram uma carcada depois do jogo de segunda-feira, porque não pode perder daquele jeito, feio. E vamos ver se melhora. Eu vou trazer um ponto pra discussão. Antes, eu vou dar um salve pra rapaziada que a gente não falou com ninguém ainda. Só não posso esquecer. Tem muitos comentários aqui. Já vou mandar um salve pra galera. André Sacramento mandou: sempre achei um erro a saída do Tarek. Tá fazendo falta nesse momento. Pô, o Tarek Tarek reserva do reserva da Chapecoense. Chapecoense, André. Não é possível. E por falar em ex-volantes do Botafogo, Marcão Silva, artilheiro da Série B, e o William Oliveira, Esse sim. artilheiro da Série A. Esse sim. São 2 bons jogadores, cara.
O Berotti falou do Marcão, inclusive. O Adriano Dias Araújo, nosso querido Adriano Ciatec, tá por aqui. Daqui a pouco a gente vai falar desse parceiro. O Yuri Barbosa também tá por aqui, mandou um boa noite. Macon França, boa noite, pessoal. O Botafogo teve contusão e suspensão. O investimento vai ser o mesmo e a quantidade se mantém. E sobre os jogadores, nomes e o CT, sempre acreditei no time mesmo com desfalques. Ô, louco. Acredito na vitória do Botafogo e competir. É que o Maicon sempre foi positivista, Não, mas a mesmo. gente tem que ir por partes da Não, pergunta. mas é bom do Marco que ele já manda tudo. É, ele Aí- manda tudo, manda aí tudo. já Aí depois era. ele só Tipo curte. assim, Mas ele mandou depois mais ele uma só aqui vai embaixo. assistindo. Então ele continua na live. Pera, vamos por partes, então. Ó, sobre o investimento, Tá. o Botafogo não, como eu vou usar aquela vez que o Pelé mandou pra mim, assuntos financeiros não são discutidos na imprensa. O Botafogo fala muito pouco sobre quanto vai gastar. Ontem eu questionei o Juliano sobre a questão do número de reforços. Ele disse que o Botafogo não trabalha com um número específico, mas que o Botafogo está atento e que os reforços prioritariamente serão para o setor ofensivo, que é onde o Botafogo hoje é mais deficitário. Então, a gente imagina que as necessidades aumentaram. Embora o Matheus Barbosa ele não vá ficar tanto tempo fora, ele tem uma previsão aí de 1 a 2 meses para estar de volta à disposição, são 1 ou 2 meses. Então, assim, precisa de gente ali. Então, eu acredito que o Botafogo deva buscar aí pelo menos uns 5 jogadores nessa janela. Que questão do número de contratações. Eu Tem acho como que delimitar. até porque... O que dita a quantidade de contratações é o budget que você tem. até E o porque mercado. Quando o Eu Carlos acho que não é o Manuel budget, eu entrou- acho que é a sua necessidade. Porque o Botafogo tinha uma necessidade, agora ele tem mais. É. Porque o Robinho tá fora também. Mas aí será que vai aumentar o budget? Pode não aumentar, mas aí você vai Aí ter vai ter que diminuir mas o valor de custo. Aí Cada você, aí jogador. você vai ter que ser esperto no mercado. Quem tá ganhando é ele pra E isso. eu acho importante que o Juliano falou que o Botafogo não contrata nome. O Botafogo contrata perfil. E eu também achei muito importante ele ter dito que o Paulo é peça fundamental na busca por jogadores. E também o departamento de mercado que vai ser criado bacana.